Uma vez por ano, o santuário terrestre ele precisava ser purificado. Este ritual era chamado de o Dia da Expiação. O que esse dia representa e por que ele continua sendo importante para nós? É o que nós vamos entender no estudo de hoje, agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando o programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Como é que estão as coisas aí na sua casa? Tá tudo bem? Conforme você deseja? Não estão tão bem assim? Tem alguém doente por aí? Tem alguém sofrendo fisicamente, emocionalmente? Está tendo problema no seu casamento? Problema com os seus filhos e está difícil, está correndo atrás e precisa dos recursos e eles estão escassos. Queria dizer para você que o olhar do Senhor está sobre sua casa e eu tenho a certeza de que o Senhor criará caminhos, Ele vai te dar percepção de caminhos que devem ser seguidos, escolhas que devem ser feitas para que essa situação mude ou para que você tenha forças para suportar essa situação. Nem sempre a gente consegue mudar o cenário que a gente vive, mas é possível no Senhor a gente ter forças para enfrentar o cenário que a gente está passando. Acredite nisso. Nós aqui na TV Novo Tempo acreditamos na mensagem da palavra de Deus e a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias. Privilégio poder, junto com você, estudarmos a palavra de Deus. Você quer conhecer mais dessa esperança que nós podemos ter em Jesus? Quando a gente faz aqui as revistas Esperança, a gente tem esse propósito. Por isso, nessa temporada, nós estamos estudando a revista Eu Creio, princípios importantes para a nossa vida. Mas você também pode entrar no site da Escola Bíblica, que é o novotempo.com/Escola Bíblica NT, novotempo.com/Escola Bíblica, não tem NT, né? Só novotempo.com/Escola Bíblica. Entra no nosso site lá e dê uma olhadinha no nosso portfólio, os inúmeros estudos que tem lá. Tem vários temas. São questões financeiras? Tem lá. São questões familiares, tem lá. São questões emocionais, tem lá. Revistas que vão te conduzir a entender a palavra de Deus. Ligue agora, faça contato com a gente e peça a sua revista Esperança. Escolha o tema. Nós estamos estudando a revista Eu Creio e eu quero te motivar a pedir esta revista agora. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Nossa equipe está pronta para te atender. Sempre com muito carinho, muita atenção. Então ligue e peça 0 Operadora 12 21 27 31 21. Obrigado a você que é um anjo da esperança, tá? Você que ajuda a gente a levarmos essa mensagem a todos os lugares. E a gente tem outro sonho agora, que é a nova revista Mente Feliz. A gente tem o sonho que é uma revista que está sendo preparada aí pelo Dr. César Vasconcelos. Nós queremos imprimi-la e vai trabalhar sobre questões emocionais. O Dr. César está aqui no Vida e Saúde, no Claramente, é um psiquiatra, tem excelentes contribuições, mas a gente vai fazer isso com o seu apoio, com a sua ajuda. Por isso, nesse mês de maio, que é o mês do aniversário do Anjos, a gente quer contar com o seu apoio, sua ajuda. Então, faça a sua doação agora, através da nossa chave Pix, que é o nosso e-mail. Agora, anjos@novotempo.com, tá? anjos@novotempo.com. Não esqueça de enviar o seu comprovante para o WhatsApp do Anjos. WhatsApp do Anjos. Está aparecendo aqui, ó.
é o 12981766630. 12981766630 para você receber aí o seu bottom, tá bom? Lembrando que R$10 a gente publica 2 revistas e chega lá na mão do nosso telespectador. Então, faça a sua doação. anjos@novotempo.com, que é a nossa chave Pix, o nosso e-mail. No próximo sábado, dia 11, tem um programa especial para você acompanhar do Anjos da Esperança, às 7h da noite, das 7 às 10, que vai ser uma grande movimentação junto com a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA. A gente quer levar também o alimento material, o alimento físico para os nossos telespectadores. Então acompanhe, você vai ver como participar, tá bom? Muita coisa boa acontecendo aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Falando em coisa boa, vamos estudar a Bíblia. Vamos lá? Vamos abrir a Bíblia mais uma vez? Para isso, vamos pedir a orientação do Senhor. Pai, nós vamos abrir Tua palavra mais uma vez nesse momento. Fala para o nosso coração, através do Espírito Santo. A gente está estudando as festas que o Senhor designou ao povo no Antigo Testamento, mas que refletia o ministério de Jesus Cristo, aquilo que o Senhor fazia, e como isso pode contagiar o nosso coração, nos dar, encher o nosso coração de esperança. Agora, ao abrirmos e estudarmos a palavra, que a gente seja impactado por ela, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a abrir a Bíblia. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que a garganta está querendo dar aquela coçadinha, sabe? Vamos lá. Assim. Nada melhor do que uma aguinha nesse momento, né? Quero convidar você. Ontem nós já trabalhamos 5 festas, né? Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes e ontem terminamos com a festa das trombetas. Uma semana antes, a festa das trombetas anunciava o dia da expiação, que é o que nós vamos estudar hoje. Quero convidar você, estamos explorando o tema número 4 da nossa revista, que é o tema que apresenta o plano da salvação. E nessas histórias que a gente tem estudado nas últimas 2 semanas, nessas referências, a gente encontra o plano da salvação ali. Quero te convidar mais uma vez a ir ao livro de Levíticos, o capítulo 23, versos 26 e 27. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Momento de contrição, momento de reflexão. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação para fazer expiação por vós, perante o Senhor vosso Deus. Verso 28. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Mais uma vez, um momento solene, um momento de reflexão, lembrando que diariamente, a gente estudou isso na semana passada, a gente tinha o sacrifício diário, pela manhã e pela tarde, que representava o contínuo oferecimento do Senhor em salvar o ser humano, o cordeirinho que era morto pela manhã e morto à tarde. No altar de incenso, as orações que subiam, representando o incenso que subia, as orações que subiam, a intercessão contínua que o Senhor tinha pelo seu povo. Em qualquer lugar onde eles estavam, muitos desses se voltavam para onde estava a direção do templo, em Jerusalém, isso pós-tabernáculo. Aqui nós estamos falando do período de tabernáculo, onde eles acampavam, eles colocavam ali o tabernáculo, mas depois do templo eles se voltavam para o templo e tinham a certeza de que ali estava sendo oferecido o sacrifício por eles. Agora, uma vez por ano, era o dia da expiação, era o dia em que o santuário precisava ser purificado, porque de alguma forma esse sangue era
aspergidos sobre. Então o santuário recebia, o sacerdote estava ali agora para interceder, e ele trazia sobre si tudo aquilo que havia sido feito durante um ano. E agora era um momento de afligir a alma, ou seja, um momento de reflexão, momento de entrega total ao Senhor. Nesse dia, o dia da expiação, nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo, diz Levíticos 23, 31 e 32. Pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas, sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Mais uma vez ele repete essa expressão. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Junto com a Páscoa, este era o dia mais importante no calendário religioso judaico. Nesse dia, a contaminação do santuário de Deus era removido dele por ofertas especiais de purificação. Era o momento de exame pessoal e de purificação daquele ambiente para o ano que entraria. Mas há uma simbologia. Quero dizer para você, estamos estudando o que estas simbologias representavam. Relembrando você que, quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, esses rituais, em Jesus, esses rituais, eles cessam, ou seja, eles se cumprem, porque o Senhor vai revelar ali, através da sua morte, aquilo que apontava. Só que no caso do dia da expiação, nós temos também uma visão profética. Não significa que se preserve esse ritual, mas ele também aponta uma visão profética futura, que é o que nós vamos entender, tá? Vamos lá. Sequência. Durante o ano todo, os israelitas tinham oferecido sacrifício pelos pecados, como eu mencionei no sacrifício diário. E segundo o princípio da transferência, o pecado era de forma cerimonial transferido ao santuário ou ao sacerdócio. Portanto, fazia-se necessário efetuar uma purificação, uma espécie de limpeza que eliminasse de vez o pecado. Consegue entender? Eu não sei se isso está ficando claro para você entender essas festas, entender o significado. De alguma forma, o Senhor ensinou e nos ensina que um dia, neste caso, o pecado precisa ser eliminado definitivamente. O pecado precisa, de uma vez por todas, ser extirpado da terra. Como eu mencionei ontem, não há lógica nós pensarmos numa contínua vida de pecados, assim, vive, morre, continua e se perpetuar. E outra coisa, não há nenhuma forma de isso ser eliminado naturalmente. Primeiro, na nossa vida, o Senhor Jesus Cristo precisou morrer. E para eliminar definitivamente o pecado deste mundo, o Senhor precisa voltar pela segunda vez. E todos os efeitos negativos serem acabados. Sequência. No dia da expiação, os israelitas mostravam sua lealdade a Deus, representando sua fé no sacrifício vindouro de Cristo. Eles acreditavam pela fé que um dia o Senhor Jesus Cristo viria, porque aquele sangue representava o sangue de Jesus Cristo. Nenhum trabalho deveria ser feito nesse dia. Quem fizesse seria cortado de dentro do povo. Talvez por este motivo, o Yom Kippur, ou o dia da expiação, tem sido tradicionalmente visto hoje ainda pelo judaísmo como o dia do juízo. E era esse o significado, ou é esse o significado. Da congregação dos filhos de Israel, tomarás 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e por sua casa, a ação do sacerdócio ali. Tá? Mas é importante a gente destacar que ele traria 2 bodes. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e o outro para o bode emissário.
Ou seja, um representaria definitivamente o sacrifício e a eliminação do pecado. E o outro, aquele que levaria os efeitos do pecado, aquele que foi a causa do pecado. Esse bode não é um bode que tem capacidade, ou representa melhor, né? Representa a limpeza do pecado. Não, mas é aquele bode que leva, aquele que foi o causador do pecado. Então nós temos aqui uma evidência de Deus, o Salvador, e do inimigo de Deus como causador. Lembra? Todo esse ritual era tinha um objetivo e uma forma didática de ensinar para o povo sobre a vida, sobre os efeitos do pecado, sobre a solução que há em Jesus Cristo e um dia o extermínio final do pecado nesse mundo. Eu não sei se você acredita nisso ou não, mas biblicamente nós vivemos na luta entre o bem e o mal. O Senhor desejando salvar e o inimigo de Deus desejando destruir. O Senhor vem para que a gente tenha a vida, mas o ladrão veio para matar, roubar e destruir. A gente tem isso de uma forma muito clara no texto bíblico. E nesse dia, no dia da expiação, isso se apresenta de uma forma ainda mais didática. Neste caso, mostrando a eliminação total do pecado, um bode representa o Senhor e o outro como causador representando o inimigo de Deus. Isso fica claro para você, se evidencia, a gente vai ver na sequência o que aconteceria com esses dois. Vamos lá. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Aquele que elimina, aquele que soluciona, porque só há libertação através do derramamento de sangue. Mas o bode sobre o que cairá sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Não de solução do pecado, mas a palavra aqui dá a ideia de que aquele que está levando os efeitos do pecado que o pecado causou. Sequência, capítulo 16, verso 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Esse bode era lançado no deserto. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça desse bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Dá para entender isso? Fica claro para você? Não significa que esse bode é um bode que está trazendo remissão, está trazendo solução. Não. Porque só há solução e só há remissão se houver o derramamento de sangue. Por isso que um representa a salvação que há em Jesus. Mas esse representa o opositor. Quando nós visualizamos profeticamente, quando nós visualizamos o texto bíblico e estudamos, nós entendemos que o causador é o inimigo de Deus, é Satanás. E esse, em determinado momento da história, Apocalipse capítulo 20, trará ou receberá sobre si todos os pecados da humanidade, não para a remissão, porque ele não pode remir, mas trará sobre si todos os pecados da humanidade, porque ele é o causador desses pecados, ele é o causador de todo o sofrimento e de toda a dor. É interessante a gente pensar que na luta entre o bem e o mal, na existência que existe, né? no que há na vida hoje,
a gente tem a tendência sempre de olhar para Deus e dizer que o Senhor é o causador. Mas aqui, no dia da expiação, se evidencia que o causador é o inimigo de Deus. E naquele dia, o povo deveria afligir a sua alma. O povo deveria, mais uma vez, agradecer pela remissão que havia no Senhor, porque no dia da expiação haveria a purificação e todos deveriam se sentir definitivamente, uma vez por ano, limpos dos seus pecados e das suas culpas. Diariamente eles tinham essa oportunidade, mas uma vez por ano o santuário seria purificado, representando que um dia haverá purificação final, um dia haverá libertação final. Isso faz sentido para você? Faz sentido acreditar que um dia o Senhor dará um basta para a dor e o sofrimento? Faz sentido para você que o inimigo de Deus um dia, preso nessa terra, diz o texto bíblico, por uma cadeia circunstancial, porque não haverá ninguém para ele tentar, porque hoje é o trabalho do inimigo tentar e nos levar à destruição, não haverá ninguém. Ele ficará preso durante o período de 1000 anos, conforme eu mencionei Apocalipse capítulo 20. Ele representa ali, sendo ele o causador de todo o pecado e de toda a dor desse mundo. E eu estou aqui hoje, quando uma coisa acontece de mal comigo, eu olho para quem? Eu me dirijo para quem? E o Senhor está dizendo através dessa festa que Ele não é o causador do mal, Ele é o libertador. Ele é aquele que salva. Ele deu a opção para o homem escolher, mas é aquele que oferece a salvação. E neste dia, era o dia desta reflexão. O dia da expiação ilustra a final destruição do pecado e dos ímpios. E essa final destruição do pecado e dos ímpios não é um ato de vingança, mas esse é um ato de libertação que existe, que deve existir, que existirá através do Senhor Jesus. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 20, depois do período dos 1000 anos, há uma convergência de todo o mal, de todas as nações do mal para destruir o povo de Deus. Porque desceu do céu a cidade santa. Porque durante aquele período de 1000 anos, esse povo que foi salvo, aqueles que aceitaram o Senhor, estão entendendo que Deus foi justo, que Deus deu oportunidade. E o dia da expiação era o dia para eles pensarem, Deus nos deu oportunidade. Durante um ano o Senhor nos forneceu essa oportunidade. Durante um ano o Senhor nos ofereceu a salvação. Durante um ano o Senhor intercedeu por nós através do ritual do santuário. E hoje a gente vai estudar amanhã, o Senhor está no santuário celestial intercedendo por nós. Por isso que durante aquele período de 1000 anos, os salvos estarão no céu entendendo, foi o Senhor justo, o Senhor realmente deu oportunidade. Eu quero dizer para você que a morte de uma pessoa, aos nossos olhos, dizer se ela está salva e perdida é um mistério, um equívoco. E aqueles que obtiverem a salvação vão entender um dia quantas oportunidades Deus deu. Se alguém que a gente ama não viveu a eternidade ou não viverá a eternidade. Eu não sei se está sendo claro isso para você. No dia da expiação, aquele povo entendia que Deus tinha dado oportunidades. Um dia, nós entenderemos quantas oportunidades o Senhor forneceu, quantas oportunidades, quantas vezes o Espírito Santo trabalhou, quantas vezes o Espírito Santo soou aqui, sabe? O Senhor disse assim, Gilmar, me aceita. E talvez nesse momento, o Senhor está falando para mim,
E o Senhor está falando para você. E talvez não, né? Ele está. Porque quando eu compartilho este tema, esse assunto, mais uma vez Deus está falando comigo. Deus está me levando à reflexão, dizendo: Gilmar, é hora de você entregar a sua vida para mim totalmente. É hora de você se arrepender dos pecados. E o Senhor está falando para você. Mais uma vez nós temos a oportunidade. Lembra? A trombeta soava, anunciando o dia da expiação está chegando. Eu tenho que me preparar para esse dia. Hoje a trombeta ainda soa, porque nós temos a oportunidade de aceitar. Nós ainda temos o Espírito Santo trabalhando no nosso coração, mas como será daqui um pouco? Como será daqui um minuto? Este é o momento. Se eu estou falando para você agora que precisa entregar a vida, se eu estou falando para você agora que precisa repensar nos seus atos, se eu estou falando para você agora que precisa confessar uma coisa que você fez errado, se você precisa voltar-se ao Senhor, este é o momento, ainda a oportunidade, a trombeta está soando, porque o dia final chegará, a oportunidade cessará. E aí? Quem aceitou, aceitou. Quem rejeitou, tomou sua decisão para sempre. E a minha pergunta para você agora é: você deseja aceitar? Você deseja entregar? Você deseja, através desta história, você deseja, através destas festas de reflexão espiritual, refletir sobre a sua vida do ponto de vista espiritual? Lembra que para aquele povo não havia separação do que era a vida e do que era a espiritualidade. O tabernáculo estava no centro e eles viam ali continuamente o sacrifício por eles. Hoje o Senhor está intercedendo por mim e por você. Que a gente seja desperto a isso, que isso nos impressione e nos leve a entregarmos a vida inteiramente ao Senhor. Você deseja isso? Agora eu quero orar para que o Espírito Santo toque no seu coração, porque essa não é uma obra natural. Naturalmente, nós temos o desejo e a vontade de fugirmos, de nos afastarmos, de continuarmos na prática do mal. Mas pelo poder do Espírito, nós podemos ser transformados. Não esqueça, quer entender mais desse assunto? Peça a sua revista, vamos estudar juntos. Ligue agora, nossa equipe está pronta para te atender. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Eu quero orar para que o Espírito do Senhor atue na sua mente, na minha mente agora. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque em Ti nós somos salvos, remidos, libertos do pecado. A trombeta ainda soa, mas o dia da expiação se aproxima. O dia definitivo em que serão separados aqueles que te aceitaram e aqueles que rejeitaram. Esse dia está chegando perto, Senhor, e nós queremos naquele dia dizer: eu aceito, eu quero o Senhor, eu aceitei e eu quero o Senhor, viver com Ele para sempre. Nos ajude para isso. Eu clamo em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Que esses tenham sido momentos de reflexão para todos nós. Mas a gente se encontra amanhã mostrando a obra que o Senhor está fazendo por nós no Santuário Celestial. Tchau, até amanhã.